Eu quero lembrar os irmãos o seguinte: que a igreja de Corinto, irmão, a cidade de Corinto era uma cidade grega. Era uma cidade grega. Era uma cidade grande, uma cidade muito importante, porque toda cidade naquela época, como hoje, né? Toda cidade, principalmente naquela época, onde a população era menor, e as cidades, por maior que fossem, mas não tinha a população que tem hoje, né? Só para você ter ideia, a cidade de Éfeso era das maiores cidades da Ásia Menor, e ela tinha 300 mil habitantes, né? População talvez ali de uma cidade mediana aqui do Ceará, né? Então assim, mas era uma cidade importante, a cidade de Corinto, uma cidade que tinha um porto, onde vinham navios, tinha um fluxo de comércio, uma cidade onde havia um monte, era construída num monte, e lá naquele monte, um lugar mais alto, havia construído um gigantesco templo, de adoração a deuses, né? A uma entidade conhecida como a deusa do amor. Até o Moisés me falou o nome, eu acabei, Afrodite, né? A deusa Afrodite, né? Aquela deusa do amor, uma deusa pagã, onde havia ali centenas de sacerdotisas, que na verdade eram prostitutas, e à noite elas desciam, né? Lá do monte, lá onde estava o templo deles, lá descia para o cais, do porto ali, onde tinha um fluxo muito grande de pessoas, e ali elas iam se prostituir, oferecendo um culto a essa deusa Afrodite, né? Então era uma cidade, irmãos, onde havia também o culto a outras entidades, não apenas a deusa Afrodite, mas a outros deuses, também de onde surgiu aquela questão de posso ou não posso comer carne sacrificada aos ídolos, né? No mercado tinha muita carne sacrificada para os ídolos para vender, tinha muitos lugares onde as pessoas prestavam cultos, em vários lugares, onde as pessoas comiam comida sacrificada aos ídolos. Era uma cidade realmente entregue mesmo ali à idolatria, uma cidade de fato pagã mesmo, que adorava várias deidades, né? E sem falar também da promiscuidade, né? Da prostituição, que era em altíssima escala ali dentro da cidade de Corinto, tá? Mas depois a gente pode trazer uma mensagem mais detalhada apenas sobre o contexto, né, da cidade, mostrando mais um pouco detalhado para os irmãos. Mas enfim, então ali naquela cidade, né, onde havia tudo que era de libertinagem, de idolatria, de paganismo, ali tem uma igreja de Cristo. Ali tem um povo que está sendo resgatado. O apóstolo Paulo, como eu disse, na terceira viagem missionária, passou uns 3 anos em Corinto, fundou aquela igreja, né? E ali agora aquela igreja a gente pode perceber como Paulo ele gostava e constituía presbíteros, né, pastores em cada congregação, mas a gente vê que aquela igreja está passando por uma situação muito difícil. O apóstolo Paulo, alguns irmãos da casa de Cloé, né, Paulo diz isso claramente, informaram para ele como é que estava a situação da igreja, né? E eles dão uma lista ali terrível da situação daquela igreja, né? Os irmãos trazem informação preocupados. Olha, Paulo, a igreja está assim, está tendo litígio, está tendo disputa, tem um irmão lá que se prostituiu com a mulher do pai dele, ninguém fez nada quanto a isso, tem irmão lá comendo carne sacrificada ao ídolo, pode ou não pode, Paulo? Tem irmãos lá querendo divorciar e casar de novo, Paulo, está uma situação lá, nascer do Senhor, Paulo, quero que você veja a bagunça. Os que têm recurso, levam muita comida, se recata num lugar, vão comer, deixa os pobres desprezados ali. Então os irmãos da casa de Cloé, né, passam essas informações para Paulo, e Paulo, ao receber essas informações, ele escreve a carta abordando cada problema que ele foi notificado, para poder resolver a situação. E o problema de hoje que a gente quer abordar lá na igreja de Corinto, que tanto a gente vai ver o que aconteceu lá, como vamos aplicar para nós aqui, obviamente, né? Eu já falei para os irmãos, já falei para a igreja, que é muito bom quando a gente traz assim, né, algum dado teológico, algum argumento teológico, como a gente está trazendo aqui no princípio, é muito proveitoso, é muito bom. Mas eu acho, irmão, que não haveria proveito se a gente levasse a mensagem inteira apenas trazendo informações teológicas, porque é necessário que a pregação seja aplicada para nós, porque se a pregação ela pode ser recheada de informações teológicas, mas se ela não trouxer aplicações para a nossa vida, a gente vai sair infrutífero. Então eu entendo que de fato as informações teológicas são muito importantes para o nosso conhecimento. Como é bom a gente saber disso, né? Dessas coisas que a gente soube agora no princípio da mensagem. Mas ainda é melhor, né, ouvir o que o apóstolo pregou, instruiu a igreja, e tomar para nós, aplicar para nós. Então a situação é o seguinte: no versículo 1
do capítulo 6, né? Paulo está aqui tratando sobre esse assunto, e ele diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então preste atenção aqui até o versículo 3 para começar. O apóstolo Paulo foi notificado que estava havendo um litígio, uma disputa entre alguns irmãos. Ele vem falar mais na frente, né, no versículo 6, que um irmão vai a juízo contra outro irmão, isso perante infiéis. O que está vendo? Surgiu alguma situação dentro da igreja em que algum irmão se viu prejudicado por outro irmão, não sabemos em que situação, né? Se foi numa situação financeira, se foi num negócio, se foi um trabalho que alguém mandou fazer e não pagou, se foi alguma coisa quebrada que o irmão vendeu para o outro dizendo que estava bom e não estava, não sabemos o que foi. O certo é que surgiu dentro da igreja, entre algumas pessoas, uma certa situação, uma certa divergência, e eles resolveram tratar essa divergência onde? Em juízos, perante os juízes terrenos, perante os infiéis, como Paulo chama, perante juízes infiéis. E Paulo, irmãos, de modo algum ele se sente contente com essa situação. Por quê? Porque uma das coisas que a igreja de Cristo ensina é o quê? É o tolerar, é o suportar, é o sofrer o dano. Cristo disse: se alguém bater na tua face direita, dá também a esquerda. Se alguém tomar a tua túnica, deixa ele levar também tua capa. Aí, quer dizer, a igreja de Cristo, ela prega a unidade, ela prega o perdão, ela prega a renúncia. E estava lá na sociedade de Corinto pregando isso, pregando renúncia, pregando humildade, pregando perdão. E agora a igreja não está dando exemplo com as suas obras. Está pregando uma coisa, mas não está vivendo. Está pregando que se deve perdoar, que se deve tolerar, que se deve suportar, renunciar. Mas quando chegou a hora de pôr isso em prática, a igreja vacilou. Porque uma coisa, meu irmão, é você pregar para o outro que sofreu um dano e dizer: não, meu irmão, não coloca o irmão na justiça, não. Outra coisa é você estar passando por isso, porque a situação aqui era essa. A igreja pregava isso, mas quando o irmão sofreu uma injustiça, um dano, ele esqueceu a doutrina que ele pregava, ele esqueceu a mensagem que ele cria, e ele resolveu colocar o outro irmão na justiça. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, amado, será que vocês têm coragem? Vocês têm coragem, de ter algum negócio contra outro irmão e ir a juízo perante injustos e não perante os santos? Vocês têm coragem de resolver uma situação, um problema, uma divergência lá em tribunais terrenos? Vocês deveriam resolver isso entre os santos. Vocês deveriam resolver isso perante a igreja. Está entendendo, irmão? Paulo está ensinando para aquela igreja. Vocês têm que resolver. Você está tendo alguma divergência, algum problema, o irmão enganou o outro, o irmão vendeu uma coisa quebrada, com defeito, e enganou o irmão, trapaceou o irmão, mentiu para o irmão, ou fez alguma coisa contra o irmão, discriminou, foi racista, foi preconceituoso. Não vá resolver isso lá fora. Resolva isso aqui dentro. Resolva isso aqui dentro. Aí os irmãos ficam: mas como nós vamos resolver isso, Paulo? E Paulo vai e fala no verso 2: vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo, que vocês, igreja, é quem vão julgar o mundo? Ora, se o mundo vai ser julgado por vós, vocês são porventura indignos de julgar essas coisas mínimas, probleminhas? O mundo vai ser julgado por vocês.
Então vocês não são indignos de julgar essas situações que surgem dentro da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Paulo está dizendo, vocês vão julgar os anjos, vocês vão julgar o mundo. Deus vai dar a vocês capacidade para isso. Quanto mais julgar coisas pertencentes a negócios terrenos, vocês têm capacidade para isso. Nessa questão do julgar o mundo, né? Nós vemos lá em Mateus capítulo 19, verso 28, Jesus dizendo que os apóstolos vão julgar os 12 tribos de Israel, né? Diz, quando na regeneração o Filho do Homem se manifestar, vocês se assentarão em 12 tribos, ou em 12 tronos para ajudar as 12 tribos de Israel. E aqui Jesus fala que a igreja vai julgar o mundo. E como é que os apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel? E como é que a igreja vai julgar o mundo? Se a Bíblia diz em Atos 17, 31 que é Cristo quem vai julgar o mundo. Nós vemos claramente em Mateus 25, a Bíblia mostrando a partir do verso 31, Cristo julgando o mundo. Nós vemos em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, Cristo julgando o mundo. Como é que diz aqui que é a igreja que vai julgar o mundo? Porque a igreja, ela vai estar julgando o mundo por estar em Cristo. A igreja estará ao lado de Cristo na hora do julgamento. Sim, o mundo, né, a igreja vai estar ao lado de Cristo na hora do julgamento do mundo, concordando e glorificando a Cristo pelo justo julgamento, de acordo com lá em Mateus 24, 31. Observe que o julgamento do mundo, lá em Mateus 24, a partir do verso 31, ele só começa depois que Cristo chama a igreja para o lado dele. Depois que Cristo diz, vem bendito de meu Pai, tome por herança por reino que está preparado desde a fundação do mundo, e coloca a igreja ao lado dele, aí então, apenas então é que Cristo vai julgar o mundo, a igreja já estando do lado dele. Então a igreja vai julgar o mundo nesse sentido. Não é que a igreja quem vai ter a autoridade de julgar o mundo por si própria, mas o Cristo vai estar lá julgando o mundo. E como Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, né? E nós somos os seus eleitos, os seus salvos vão estar ao lado dele, tá? E nós vamos estar lá com ele julgando o mundo e concordando plenamente com todo o julgamento que ele vai estar dando. Se ele estiver condenando um pai nosso, um parente nosso, um familiar nosso, um filho, um irmão, a esposa, o marido, nós vamos estar lá do lado dele concordando com tudo, tá? Vamos estar concordando com tudo, porque é assim que nós vamos julgar o mundo, que ele está dizendo aqui. Então, se nós vamos estar com Cristo e ali ao lado dele, para que ele julgue o mundo, quanto mais as coisas mínimas, coisas pequenas. Eu lhe digo, irmão, é melhor sentar de fato para julgar situações, julgar causas e resolver problemas, do que os irmãos estar levando outro irmão a julgamento, do que o irmão está levando outro irmão a júri, a juízo perante leis infiéis. Porque nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Cristo, nós temos as leis do Senhor, nós temos a doutrina do Senhor, nós sabemos como proceder nas situações. Então é dessa maneira que nós temos que proceder. E o apóstolo ele diz aqui no verso de número 4: então se tiveres negócio em juízo pertencente a essa vida, ponham na cadeira os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, eu digo, não há pois entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos. O que Paulo está falando agora, irmão? Paulo está falando para envergonhar a igreja. Irmão, vocês têm uma situação para ser julgada, vocês vão colocar os de menos estima na igreja? Não, coloque os mais instruídos. Coloquem para fazer o julgamento da igreja aqueles que são mais instruídos, aqueles que são mais capacitados, aqueles que têm mais dado, a quem Deus tem mais dado capacidade para eles. Aí ele vai e fala: por que isso, irmão? Porque às vezes o irmão está com uma situação, está com um problema, ao invés de ele realmente procurar as pessoas que Deus capacitou para orientar ou para julgar entre a situação entre ele e o outro irmão, não, ele fica falando para todo mundo. Ele fica aquele crente mexeriqueiro, fofoqueiro dentro da igreja, né? Fica falando para um, para outro, o irmão fez isso comigo, o irmão fez aquilo comigo, ao invés de sentar e resolver e chamar as pessoas, né, que Deus capacitou para isso, né, pastor, liderança, alguém capacitado para resolver essa situação, para resolver o problema. Agora, o grande problema que nós temos hoje na igreja atual, amado irmão, qual é? É que às vezes as situações não se podem ser resolvidas dessa forma, como a Bíblia ensina. E por quê?
Porque às vezes os irmãos chegam para falar alguma coisa, mas já diz logo: pastor, não vou dizer o nome, pastor, e não fala que foi eu. Aí como é que se resolve a situação dessa? Como é que se senta, como é que se senta na cadeira, como Paulo está dizendo aqui? Como é que o pastor vai sentar na cadeira com os irmãos para resolver a situação? Se o pastor não pode nem dizer quem foi que disse, nem... Não tem como resolver uma situação como essa. Mas você observe que quando o Paulo recebeu as informações que estavam acontecendo da igreja, eles disseram logo o nome. Paulo escreveu logo: ó, foi os irmãos da casa de Cloe que me falaram. Paulo deu logo os nomes lá, quem era, quem foi e o que foi que eles disseram, né? Então assim poderia se resolver o problema. Mas vinha aqui e diz: olha, pastor, tem um irmão da igreja, pastor, que está adulterando. Pastor, mas eu não posso dizer quem é, pastor, e também o senhor não pode dizer que eu nem falei isso. Meu irmão, então se é assim, não precisa nem me dizer. Porque se você vem me falar dessa maneira, meu irmão, você vai acabar colocando um fardo mais pesado em cima do seu pastor. Porque você vem falar da situação que eu não posso resolver, e eu olhando para o irmão ali, sabendo que o irmão está em adultério, prostituição, sei lá, e não posso dizer nada, porque você disse que eu não podia dizer, e que não sei o que, não sei o que. Então, irmão, se você quer proceder dessa maneira, não me procure para me falar, certo? Mas como um crente, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, o correto seria o quê? Você de fato procurar, dizer: pastor, olha, está acontecendo assim, assim, assado, né? Desse jeito, e é importante o senhor resolver isso. Amém. Pois amém, minha irmã, vamos organizar isso aí. Pois vem cá, olha, irmã Rosimeire, a senhora me disse isso aqui. Vem cá, presbítero Clésio, olha, presbítero Clésio, a irmã Rosimeire falou isso, aqui, assado, desse jeito, né? Senta na cadeira e resolve, em nome de Jesus. Então, ele fala, no verso 4, né? Então, se tiver negócio em juízo pertencente a essa vida, pondes na cadeira os que são de menos estima? Não. Procure sempre as pessoas que você sabe, certo? Que elas são capacitadas para resolver. Nós tivemos num evento, determinado dia, e depois, irmão, depois desse evento, eu olhei lá e vi os irmãos lá, pregando lá, dirigindo o culto lá, e os irmãos conversando lá, não sei aonde. Aí depois, quando foi com um dia, sei lá, uma semana, alguns irmãos me falando: olha, pastor, naquele dia lá da cruzada lá, estava lá um bocado de irmão lá, né? Acusando a irmã, porque a irmã estava no segundo casamento, e estava lá não sei o que, eu disse: peraí, meu irmão, está errado isso aí. Está errado. Quem ficou acusando a irmã está errado, porque se não é conversa para estar tratando no meio da rua, o irmão também não tem nada a ver com a vida da irmã. Se a irmã estava com dúvida também, não devia ter de perguntar aos irmãos, era para ter perguntado a mim, que sou o pastor dela. Aí ficou lá, todo mundo dizia uma coisa, eu dizia outra, criou aquele alvoroço, entristeceu um, entristeceu o outro, agir errado, completamente errado. Então, Paulo diz aqui, irmão, entenda, aprenda isso. Procure. Vocês vão procurar os que são de menos estima na igreja? Não. Vocês vão procurar aqueles que Deus capacitou para instruir, para conduzir, para ensinar, para doutrinar. É isso que vocês vão fazer. E outra coisa ele diz: para se envergonhar, digo, não há pois entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Por que Paulo está perguntando isso? Não tem nenhum sábio aí não entre vocês. Não tem ninguém aí que tenha capacidade de julgar entre os irmãos. Ele está ironizando, Paulo está sendo irônico. Por quê? Porque como Paulo estava dizendo: rapaz, você foi lá fora para julgar uma situação que você poderia ter julgado aqui dentro. Você foi lá perante o fórum, lá perante juiz, advogado, não sei quem mais, para resolver uma situação com teu irmão da igreja, que podia ter resolvido aqui dentro, conversando com o pastor, ou com alguém instruído aí na palavra. Aí tu vai lá para fora. Paulo está sendo irônico, irmão. Paulo está sendo irônico com os irmãos que fazem isso. Sim. Não tem na igreja, irmão, alguém de estima, alguém que tem um conhecimento suficiente, que você possa procurar para julgar essa causa entre você e o irmão? Não tem na igreja alguém de capacidade suficiente dada por Deus para orientar vocês em relação a essa situação, para ser vocês ir lá no fórum, para ser vocês ir chamar advogado, estar perante promotor, perante juízes? Estão escandalizando a igreja. É isso que Paulo estava preocupado com isso. Vocês estão contrariando a doutrina que a gente prega. Era isso que Paulo estava preocupado. Paulo estava dizendo em outras linhas para a igreja de Corinto: nós estamos pregando amor, renúncia, e vocês estão aí, meus irmãos, manchando a imagem da igreja com essas ações de vocês.
E ele diz no verso de número 5: mas o irmão vai a juízo com outro irmão, e isso perante infiéis. Verso 7: na verdade já é realmente uma falta entre vós ter demanda uns contra os outros. Olha o que Paulo está dizendo. Já é uma vergonha no meio da igreja um irmão ter um litígio com outro irmão. Já é uma vergonha suficiente da igreja um irmão ter uma demanda, uma disputa, uma briga, uma contenda, uma discórdia com outro irmão da igreja. Isso já é uma vergonha já. Paulo está falando isso. E além de isso já ser uma vergonha, vocês ainda vão lá em juízes terrenos para resolver isso? Está entendendo, irmão? Amém? Paulo está falando que é uma vergonha haver, irmãos, demanda entre nós. Já é uma falta, já é um escândalo, já é uma rebeldia, já é insubmissão, já é uma ação, um fruto da carne, uma ação de quem não nasceu de novo. E além disso, vocês ainda vão piorar a situação ainda mais. Quer dizer, poxa vida, o irmão já está enrolado com outro irmão, e disputando, brigando, numa contenda mais terrível do mundo. E isso já é terrível, já é uma falta, já é uma desobediência à palavra de Deus. E como se isso não fosse o bastante, vocês ainda agravam a situação, levando o problema lá para fora. E o pior, tem uns que além de levar em juízo, ainda leva para a família que é descrente, leva para vizinho, leva para amigo no trabalho, aonde chega falando. A família já tem um coração duro porque não quer nem saber de igreja. Tu é crente, aí tu chega na tua casa perante um marido incrédulo, uma mulher incrédula, ou teus familiares incrédulos, aí tu chega lá dizendo que está com disputa com o irmão dentro da igreja, dizendo que está com desavença com o irmão dentro da igreja, que vai botar o irmão na justiça, vai botar o irmão no fora, vai processar o irmão. Aí leva para o trabalho, para os teus colegas de trabalho, escandalizando todo mundo. E tem que ter cuidado, porque tem gente que faz isso, irmão. Tem gente que é mestre nessas coisas. Chega na casa, no meio da família incrédula, aí fica lá 10, meia hora, 1 hora falando da igreja toda, falando de pastor, falando dos irmãos, falando de Deus e o mundo. E reclamando de irmão disso, reclamando de irmão daquilo, endurecendo o coração do povo. E ele diz: na verdade já é uma falta entre vós haver demanda uns contra os outros. Verso 7, agora parte B: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O que ele está falando? Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Paulo está falando aqui, nesse momento, na parte B do verso 7, para quem está sendo prejudicado, para quem está sofrendo o agravo. Vamos dizer que o pastor Zezinho enganou o irmão Heitor num negócio. O pastor Zezinho enganou o irmão Heitor num negócio. O irmão Heitor é o prejudicado na situação. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o Heitor não deveria ter colocado o Zezinho na justiça, que o Heitor não deveria ter entrado em demanda com o pastor Zezinho. Já era uma vergonha ter essa demanda da igreja. Então o conselho que Paulo dá a ele que sofreu o prejuízo, o dano, né, que está no prejuízo, o conselho que Paulo dá é o quê? Por que você não sofre o dano, a injustiça? Por que você não sofre o dano? Paulo está dando esse conselho. Ou seja, irmão Heitor, sofra o dano, fique com prejuízo. Tentou resolver, sentou, tentou resolver, conversou com o Zezinho, com o Heitor, né? Zezinho se mostrou de fato, Deus o livre, está repreendido, né? Desonesto mesmo, não quer resolver. Então, irmão Heitor, resolva, sofra o dano, não vá perante infiel não para resolver isso. É esse o conselho que ele está dando. É para crente, irmão, isso aqui, amém? É para crente, é para crente, só para crente mesmo. Porque se não for, o cabo vai na justiça, não vai? Tem uns que vai a bala, outros vai a faca, vai. Mas ele diz que quem está sofrendo dano, tenta resolver com o irmão. Olha o que ele está ensinando. O irmão Heitor, vamos usar o exemplo do Heitor e do pastor Zezinho, né? Claro que é um exemplo, lógico, né? 2 homens de Deus. Vai dizer que o Heitor realmente sofreu um prejuízo do pastor Zezinho.
Então o que ele deve fazer? Paulo está falando aqui no contexto, analisando o contexto agora. Paulo está dizendo: não leve isso em juízos terrenos, não leve isso em juízos humanos, resolva isso dentro da igreja. Chama as pessoas instruídas da igreja e passa o assunto para eles, né? Fala para eles o que está acontecendo, e aí ele julga a situação. E o que ele julgar, aí vocês vão e faz. Mas se ainda assim o desonesto não quiser reparar o dano que ele deu ao irmão, o prejuízo que ele causou para o irmão, ainda assim, né, o irmão que sofreu dano, não leve isso em juízo. Sofra o dano, pronto, fique com prejuízo. E obviamente o irmão desonesto deve ser disciplinado, né? Disciplinado, com certeza, deve ser disciplinado. Então é esse o conselho que ele está dando. E no verso 8, agora ele já fala aqui, aqui ele falou para quem sofreu o dano, agora ele vai falar para quem fez o dano. Verso 8: mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isso aos irmãos. O que é aí? Paulo está dizendo: vocês, ao invés de ficar com prejuízo, de sofrer o dano, de arcar com prejuízo, de sofrer a injustiça, de suportar, de aguentar, né? Pelo contrário, você vai e faz a injustiça contra o irmão. Ou seja, pode levar para aquela questão de testamento, vai olho por olho, dente por dente. Vai resolver a situação no olho por olho, dente por dente. Vai resolver a situação no com ferro fere, com ferro será ferido? Não. Não está dizendo de modo algum. Mas a igreja de Corinto, os irmãos ali é quem estava fazendo agravos aos outros, e isso aos próprios irmãos da igreja. O que é que ele está falando com isso? Que nós não devemos, nós não fazemos agravo, né? Não enganamos nem as pessoas do mundo para dar um bom testemunho, quanto mais o meu irmão da igreja. É isso que ele está falando. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Quer dizer, Paulo está mais perplexo ainda. E se você tivesse enganado uma pessoa lá fora, tivesse mentido para uma pessoa lá fora, isso já era ruim, era péssimo. Você agiu como um desviado mesmo, uma pessoa que não conhece a Deus, nunca nasceu de novo. Mas você fazer isso com o irmão da igreja, com o próprio irmão seu, Paulo diz, é pior ainda. Isso não é pior. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Então, claro, não se deve fazer injustiça nem aos de fora, e muito menos aos de dentro. Nem os do mundo, e muito menos os da fé. De modo algum, jamais devemos fazer isso. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. E no verso número 9, agora Paulo ele traz uma repreensão para os irmãos, tá? Isso era ato, causa de injustiça, né? Não sabeis que uns injustos não vão herdar o reino de Deus? Quer dizer, olha, vocês estão fazendo injustiça com os irmãos, vocês estão sendo injustos. Vocês estão sendo injustos com o irmão. E vocês têm que entender uma coisa: vocês não sabem que os injustos vão ser condenados, não vão ter parte no reino de Deus. Quer dizer, se o irmão estava dentro da igreja e estava praticando injustiça, é porque ele não tinha o Espírito Santo. É porque ele não era selado com o selo de Deus, é porque ele não tinha nascido de novo. E logo, isso é obra de quem está na carne, de quem não conhece a Deus. E logo Paulo está dizendo que essas pessoas vão ser condenadas. Então, ou seja, se há esse tipo de situação entre nós, fazendo injustiça, dando prejuízo ao irmão, fazendo injustiça ao irmão, então ele está dizendo que as pessoas que estão fazendo isso não vão ter parte no reino de Deus. Olha, irmão, isso é forte. Você tem que ter cuidado para você ser sempre uma pessoa justa, porque se você praticar a injustiça, Paulo diz que você vai ser condenado. Então faz o seguinte: está tendo uma demanda aí entre algum de vocês? Eu não estou sabendo, não fui notificado, não fui informado. Mas se está havendo aí alguma contenda, alguma desavença, algum litígio
Pelo amor de Deus, irmão, não vá resolver isso lá em fóruns. Se já colocou no fórum, já colocou na justiça, retira a queixa, retira o processo. Por quê? Pelo temor a Deus. Porque Paulo está dizendo que isso é um pecado, que isso é inconveniente, que isso é incoerente. Mas aí vem uma pergunta, pastor Zé, na minha mente, que o texto não responde. E aqui eu fiquei com a pulgazinha atrás da orelha, ver se os irmãos entendem para me ensinar, porque eu queria aprender isso aqui. E se o litígio fosse com incrédulo? Fosse com descrente? Porque a situação aqui é com crente, né? Crente com crente resolve dentro da igreja. Não é isso que ele está falando? Irmão com irmão resolve a situação aqui dentro, com o pastor, né? Enfim. Mas se for com incrédulo, se for com descrente, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz em uma de suas epístolas, se não me engano, epístola aos Romanos, em alguma de suas epístolas, Paulo fala sobre os magistrados, que são exatamente essas autoridades aí, né? Juízes, promotores, enfim, as pessoas que estão ali para julgar situações e casos. Paulo diz que foi Deus quem estabeleceu eles, para julgar eles, estabeleceu eles, né? Para cumprir as leis que regem as nações. E Paulo vai e fala ali que se você não quer temer a lei, os magistrados, então obedece à lei, anda de acordo com o que a lei manda, porque se você não andar de acordo com a lei manda, a lei vai pesar sobre você. E Paulo diz, não é à toa que ela traz a espada, não é à toa que ela traz uma sentença muitas vezes dura. Paulo fala sobre isso. Mas a lei é para os transgressores, para os infiéis, para os matricidas, parecidas, e Paulo vai dando uma lista ali, né? Aí olhando por outro lado, que nós também somos cidadãos sociais, que nós também temos título de eleitor, que nós também somos obrigados a votar, a pagar impostos, a honrar nossos compromissos sociais. Será que se o litígio fosse com descrente, também seria proibido? Provavelmente sim, ou provavelmente não. Isso é uma situação, irmãos, a gente a analisar e ver, né? Porque com meus irmãos eu fiquei com uma pulga atrás da orelha quanto a isso. Fiquei com uma pulga atrás da orelha quanto a isso. Porque é muito comum hoje, né? Muitos sofrerem injustiça da parte de empresas e acabar recorrendo à justiça para poder resolver a situação. Então o que acontece? Seria pecado em fazer isso? Não, pecado não. Paulo fala que sendo entre os irmãos isso fica feio, isso causa escândalo, né? Pecado para quem está fazendo a injustiça, isso é um pecado que condena, tá? Mas a situação de estar havendo litígio, a disputa, Paulo diz que isso gera escândalo, isso fica feio para a igreja, fica feio para os irmãos, isso macula a imagem da igreja. Poxa vida, os crentes aí, está vendo os crentes aí brigando entre eles mesmos? A situação que ia gerar era essa, né? Que ia gerar era essa. Mas se fosse uma causa trabalhista, enfim, se fosse uma causa de herança, de posses, não sei, certo? Mas o certo é que a gente tem que procurar andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta, que a palavra de Deus nos ensina, certo? Eu não quero chegar aqui como um hipócrita e dizer, irmão, você tem que deixar para lá. Eu não posso chegar e dizer isso, tá? Porque de repente você vai por exemplo, alguém vai roubar teu carro ou tua moto. O teu patrão te demitiu, não te deu direito nenhum, não é? Teu direito nenhum. Você tem os meios legais pela lei de recorrer para essa situação, né? Enfim, mas eu não estou aqui também mandando ninguém ir procurar justiça para resolver, tá? Não estou dizendo que é errado, mas também não estou dizendo que é certo, tá bom? Só sei que Paulo está falando que isso dentro da igreja não é conveniente, a situação foi entre os irmãos, tá?
E ele diz que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Então, se você praticou a injustiça com alguém, reconheça. Por quê? Porque, poxa vida, irmão, se está havendo uma disputa entre o Zezinho e o Heitor, como foi o exemplo que a gente colocou aqui, um dos dois tem que estar errado. Um dos dois tem que estar errado. E um dos dois deve estar mentindo. Porque se o Heitor diz, se o Zezinho diz, se o Heitor diz que o Zezinho pegou e o Zezinho diz que não pegou, um dos dois está mentindo. Então aí, na verdade, nesses momentos, irmão, tem que falar toda a verdade. Tem que ser justo, tem que falar a verdade, tem que dizer o que é que está acontecendo. Para quê? Para que as pessoas que estão ouvindo possam dar um juízo, fazer um julgamento certo. Um julgamento correto, sem acepção de pessoas. Porque isso também não é conveniente. Paulo fala sobre essa questão também na igreja de Corinto. Aí não, eu vou dar a favor do pastor Zé aqui, que ele é meu pastor auxiliar, é meu homem de confiança, vou dar a favor dele. Não. Se o pastor Zé tivesse realmente errado, feito injustiça contra o Heitor, ele tinha que ser tido por culpado. Não podia ser absolvido como inocente, sendo ele o culpado só porque é um pastor, está entendendo? Porque isso está acontecendo em muitas igrejas hoje. Hoje, por exemplo, um irmão cai em adultério, é disciplinado. Um jovem cai em fornicação, é disciplinado. Um pastor ou um presbítero comete o mesmo ato, o que eles fazem? Apenas transfere o irmão para outra igreja e continua sendo pastor e presbítero lá. Isso é julgar com duas medidas, isso está errado. Tem que julgar situações, a igreja tem que julgar situações, e tem que analisar ela de uma forma legítima, de uma forma sem acepção, e sem puxar nem para um lado nem para o outro. Então, se você está com alguma disputa com alguém, com litígio com alguém, então faça aquilo que for justo. Às vezes alguém vem pedir para mim orar por uma causa. Pastor, ora por uma situação, pastor, uma causa aí. Eu digo, irmão, vamos orar para Deus fazer o que é justo. O que é justo. Ah, pastor, meu filho está lá no presídio, ele foi preso, vamos orar para ele sair. Eu digo, não, ele está preso por quê? Tem que orar para que Deus faça aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Porque esse cara está preso porque fez errado, ele tem mais que ficar preso mesmo. Vamos orar para soltar o cara, para o cara estar fazendo uma alienação lá fora de novo? Não, solta para Deus fazer o que é justo, ora para Deus fazer o que é correto, o que é justo, né? Se o cara fez, tem que pagar, né? Tem que pagar. Então, amado irmão, veja bem o seguinte: se algum de vocês está com algum litígio com o irmão, alguma disputa, alguma desavença, tá? Está recorrendo a tribunais terrenos ou a pessoas, então tome bastante cuidado. Se você é da igreja, irmão da igreja, procura o pastor da igreja, procura resolver a situação da melhor forma possível e procura evitar os escândalos. E se você que está errado, você quem fez a injustiça, então reconheça e ressarça o irmão, tá? Porque ele diz, interessante que depois ele dá uma lista no verso 10. Ele diz, no verso 8, ele, não sabeis vós que os injustos vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então observe que Paulo coloca essa situação que os irmãos estão travando lá dentro da igreja, essa batalha judicial, né? Um irmão que causou dano contra o outro, e Paulo está colocando a questão da prática da injustiça, um pecado que condena tanto quanto a sodomia, que é o homossexualismo, tanto quanto alguém que rouba, tanto quanto o adultério, tanto quanto a idolatria, tanto quanto a avareza, tanto quanto os bêbados e os maldizentes e os roubadores. Paulo coloca na mesma lista das pessoas que vão ser condenadas. Por quê? Para o crente não ficar achando o seguinte: ah não, eu bebia, eu fumava, eu prostituía, traía a minha mulher, agora eu estou na igreja, estou salvo. Não está, se você é injusto, você continua condenado. Por quê? Porque é necessário que o homem nasça de novo, como se torne uma nova criatura. É necessário isso. Não é só vir para a igreja, deixar de fumar, beber e trair a mulher, meu irmão. Isso não vai salvar ninguém.
Se não houver um novo nascimento, a transformação, a obra regeneradora pela operação do Espírito Santo, não haverá salvação para ninguém. Então, cara, mas eu só uso calça comprida, só uso camisa de manga, eu não uso roupa social, eu falo língua, eu falo mistério. Mas você é injusto. Se você é injusto, você engana, você defrauda, você vai ser condenado. Então reconheça que você está praticando injustiça. Reconheça que você está praticando injustiça. Porque só o título de evangélico isso não vai resolver seu problema. E ele diz no verso 11: e é o que alguns de vocês têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. O que Paulo está aqui dizendo para os irmãos? Paulo está dizendo: irmão, vocês eram injustos, vocês eram ladrões, vocês eram prostitutas, vocês viviam no meio desses cultos demoníacos aí da igreja, ao Deus Baco. Você vivia aí esse culto prostituto aí, a esses deuses pagãos aqui de Corinto. Vocês iam a todo tipo de tribunal terreno, mentiam, eram desonestos. Vocês eram assim. Mas agora vocês não são mais. Vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Então Paulo aqui, irmão, está trazendo esse versículo 11 um apelo para lembrar os irmãos: agora vocês são crentes, agora vocês são convertidos, meus amados. Você não tem mais que estar procurando tribunais terrenos para resolver essa situação entre vocês. Você não tem mais que estar fazendo justiça, nem contra ninguém, nem contra os irmãos. Vocês são crentes, vocês nasceram de novo, vocês têm o Espírito Santo, lembra disso. E quando Paulo falou isso, irmão, no versículo 11, o que é que nos dá a entender? O que é que nós podemos dizer? Que os irmãos provavelmente se arrependeram. Que talvez um irmão, se fosse crente, chegou para o outro e disse: ô meu irmão, me perdoe, naquele dia eu lhe causei um prejuízo, um dano, eu vou lhe ressarcir. Aí às vezes só pelo perdão, o pedido de perdão humilde: não meu irmão, pode deixar para lá, fica tranquilo. Fica tranquilo, o importante é estar tudo bem conosco. Esse apelo de Paulo no verso 11 pode produzir isso na igreja. O irmão lembrar que é crente, vai lá e pede perdão, meu irmão, se você fez a injustiça. Vai lá e pede desculpa, vai lá e ressarce, devolve o valor, combina com ele, conversa com ele, resolve a situação. Resolve. Poderia dar exemplos aí dos irmãos da vida cotidiana de vocês. Foi a compra de um celular, né? Foi a compra de um imóvel, sei lá, foi uma pintura, foi um trabalho que você mandou fazer na sua casa, enfim. Mas o certo é que nós temos que sempre praticar o que é justo, o que é honesto e lembrar: nós somos crentes. Então, perdoa teu irmão, reconhece que você fez agravo a ele, que você fez prejuízo a ele, reconhece que você agiu errado. Seja crente, você tem o Espírito Santo. E o irmão, ao ouvir, o irmão que foi agravado, ao ouvir, perdoa. Perdoa com amor, perdoa com humildade, perdoa com simplicidade, e fica tudo bem. Mas não leva lá para fora, não leva para a família descrente, não leva para amigos do trabalho, não leva para tribunais terrenos, não. Resolve a situação aqui. Se caiu o prejuízo nas tuas costas, amém. Aguenta, suporta, porque Deus é um Deus de justiça. Ele pode olhar para essa injustiça que você sofreu por fidelidade a Ele, Ele pode lhe abençoar e resolver seu problema. Mas enfim, então, concluindo e resumindo, havia muitos problemas na igreja de Corinto, diversos, e um deles era vergonhoso. Já pensou? Já pensou? Eu botando o Clésio na justiça, o Clésio me botando na justiça? Mas irmão, mas isso acontece demais dentro de igrejas. Isso acontece demais. Só o que eu escuto falar por aí. É por isso que às vezes eu fico meio assustado com algumas coisas. Sim, só o que acontece dentro da igreja é isso. Irmão colocando outro irmão dentro da igreja, pastor colocando outro pastor, aliás, irmão colocando outro irmão na justiça, pastor colocando o outro pastor na justiça, o outro pastor colocando outro pastor na justiça, e disputando, brigando a causa ali até.
escandalizando os ímpios, escandalizando todo mundo. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Isso não é comum entre nós. Eu quis trazer essa palavra porque eu vi que esses temas dos problemas da igreja de Corinto se encaixam muito bem para a igreja hoje. Nós vivemos num tempo onde a gente aprende nas rádios por aí que tudo é normal, tudo é normal, tudo é normal, mas nem tudo é normal. Nós temos que andar de acordo com o que a palavra de Deus ensina, de acordo com o que a palavra de Deus orienta. E a palavra de Deus para nós essa noite: tem um litígio com o irmão, resolve, conversa, me procura, eu sento contigo com o irmão e a gente conversa e resolve. Chama o pastor Zezinho, senta eu, pastor Zezinho, o outro irmão aí com você, a gente conversa e resolve. Mas vamos aprender a resolver as coisas como povo de Deus, amém, pessoal?